O Além da Caixa foi pensado para quem ama gato e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele. A cada episódio, nós vamos convidar profissionais, médicos veterinários, comportamentalistas, pessoas do mercado pet, para que possam nos ajudar a mergulhar nesse universo felino. Bem-vindos a mais um episódio do Além da Caixa. Eu sou o Nicolas Marcolin, médico veterinário. O tema de hoje é comportamento e quando buscar um especialista. E eu estou com um grande convidado, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Valdo. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo com vocês para conscientizar um pouco e principalmente sobre a importância da medicina felina de buscar um especialista, né? E, Valdo, eu queria que você contasse um pouco como foi a sua relação, né, o seu início de relação e até hoje com os gatos. Na realidade, Nicolas, eu sempre convivi com gatos. Os meus pais sempre foram muito gateiros e a gente cresceu tendo gatos em casa. Mas eu nunca pensei em ser veterinário, né? Eu nunca tive essa vontade de ser veterinário. Eu ia ser engenheiro e aí não sei qual motivo, lá quando eu fui fazer inscrição no vestibular, eu acabei me inscrevendo para veterinária, passei, mas eu tinha, na graduação, na veterinária, eu tinha o foco na avicultura. Eu queria trabalhar com aves de produção, né, Adoro essa história. galinhas de granja. E até o terceiro ano foi assim. Só que eu não conseguia estágios, e aí a professora Mitica, que era minha professora, hoje é aposentada, ela sugeriu que eu trabalhasse com gatos. Perguntou se eu gostava de gatos. Falei, eu gosto de gatos, mas eu entrei na graduação para trabalhar com aves. Aí ela falou, olha, gato, isso foi em 1985. Eu me formei em 87, foi em 1985. Ela virou para mim e falou assim, o gato vai ser o pet do futuro. E eu acreditei na ideia e apostei na ideia e comecei a me dedicar aos gatos. E foi assim que eu me tornei um especialista em gatos. Tá? Mas eu sempre digo, eu não entrei na graduação, na medicina veterinária, para trabalhar com gatos. Era para trabalhar com aves. Sim. Mas hoje eu me realizei, né, na profissão trabalhando com gatos. É muito engraçado. Eu fiz, antes de entrar na graduação, eu fiz técnica em pecuária, então também, eu adorava grandes. Ainda tenho, né, uma paixão muito grande por pequenos ruminantes, né, então cabra, ovelha era algo que eu adorava. E aí na graduação, né, eu fui fazendo diversos estágios, acabei indo para a área mais técnica, né, nas indústrias. Então, ali com alimentação, e aí só em 2019 que eu comecei a ter o contato íntimo com o gato, que foi quando eu adotei dois. E aí foi o momento que eu percebi que o quanto a graduação não me preparou para isso, né, para entender e viver com gatos, né, da parte de conhecimento técnico, e aí foi fazer um curso de extensão, mas assim, não com o objetivo de atender, mas com o objetivo de conhecer, né, Entender um essa pouco mais sobre a exato. espécie. E aí hoje eu brinco, né, que eu tô aqui, né, na Viva Verde, trabalhando exclusivamente com gatos, e eu falo que a gente muda muito. E desde que eu, né, comecei ali a trabalhar, o gato ainda, apesar, né, de não fazer tantos anos, o gato ainda era algo que a gente adaptava muito, né? Então, não haviam tantos especialistas, hoje a gente vê realmente que evoluiu muito, mas de alguns anos para cá que a gente vê realmente que as pessoas estão se conscientizando a olhar o gato como uma espécie única, né? Sim. Não mais como um cão de pequeno porte que muito tempo foi analisada, né? E aí, me conta um pouco, né? Essa relação que você começou a ter com o gato já na especialidade, né? O porquê que isso foi importante para você quando você teve esse nicho e começou a trabalhar com gatos? E o que você viu aí de importante nesse conhecimento, né? Nicolas, assim, só para a gente contextualizar. Quando eu me formei, isso foi em 1987, eu estou formado há 39 anos, ninguém trabalhava com gatos. E quando eu falei que eu ia trabalhar com gatos, me taxaram de louco.
falou, imagina, ninguém vai levar gato no veterinário. Porque o foco naquela época, né, há 40 anos atrás, era o cão. Sim. Né? Mas eu apostei na ideia, né, eu apostei nessa possibilidade do gato ser o pet do futuro, e que realmente acontece. Você vê hoje no mundo, o gato ele superou o cão como animal de estimação em vários locais. Né? E a tendência é que no Brasil isso aconteça também, né? Numa projeção, nos próximos 10, 15 anos, o gato provavelmente já superou o cão como animal de estimação no Brasil também. Então, é assim, tudo foi uma evolução. Lá atrás, há 40 anos atrás, a gente sabia muito pouco sobre a espécie. Se ensinava muito pouco sobre a espécie na graduação. Hoje, muito mais. Então, hoje, muito mais veterinários se interessam pela espécie. Sim. Hoje a gente tem congresso só sobre gatos. Exato. Você não tem um congresso só sobre cães. Né? Então, para você entender a relevância, aonde a gente chegou. Sim. Porque as pessoas hoje, elas se interessam muito mais em ter gatos e entender a espécie. E isso acaba nos obrigando, né, nós, médicos veterinários, a também nos atualizarmos e entendermos o comportamento da espécie. Eu sempre digo para o meu aluno que vem, professor, como que eu aprendo um pouco sobre o comportamento do gato? Não tem livro melhor para te ensinar sobre o comportamento do gato do que ter um gato em casa. Né? Então, eu digo, você vai entender o gato a partir do momento que você conviver com o gato. Só não deixe isso se tornar um vício, porque o gato vicia. Né? Você tem um, você quer o segundo, você quer o terceiro, você quer o quarto, você quer ter um de cada cor, eu tô nessa. você quer ter um de cada modelo. Né? Então, é um vício. E o que ele vai te ensinar em termos de comportamento, livro nenhum te ensina. Não. Tá? Então, conviver com o gato é o teu melhor forma de você adquirir conhecimento sobre o comportamento da espécie. Eu gosto muito de falar que cada gato é único. Mesmo que você viva na mesma casa com mais de um gato, cada gato é único. O cão, eu vejo que, por exemplo, eu tenho 2 cães também, e eles têm comportamentos similares. Sim. Né? Os meus 3 gatos, não. Cada um tem um tipo de comportamento, cada um é uma leitura. Então, conviver com gato, eu acho que eu brinco que quem conhece o gato é só quem convive com o gato. Exatamente. Né? Eu acho que esse é um principal foco, né? E eles trazem comportamentos que são muito diferenciados, né? Não sei se você concorda, mas, né, até em termos de identificação de doenças, né? Muitas vezes o comportamento vai ser a primeira mudança que a gente vai notar para fazer essa busca. O que eu oriento, às vezes, o responsável, ele me pergunta, doutor, o que pode me chamar atenção em relação ao comportamento do meu gato, que pode sinalizar um problema que eu tenha que trazer no consultório? Aquilo que você falou, cada gato tem o seu comportamento. E a gente conhece, né, a partir do momento que você convive, você passa a conhecer muito bem aquele gato pelo comportamento dele. Se houve algum desvio desse comportamento, o gato está mais apático, o gato não está fazendo mais aquilo que ele fazia anteriormente, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem. Muitos responsáveis têm essa percepção. Tem responsável que chega no consultório e fala, doutor, eu não sei o que meu gato tem, mas ele deixou de dormir comigo. E ele dorme toda noite comigo, tem alguma coisa errada. E a hora que você vai, né, fazer uma avaliação clínica desse gato, você às vezes realmente acaba descobrindo alguma coisa. Então, essa percepção de que cada indivíduo é um indivíduo e de que a mudança do comportamento pode sinalizar um problema, seja um problema físico ou um problema comportamental, é importante, né? Para que você leve o gato no veterinário para que ele consiga identificar esse problema. Você acha, por exemplo, né, com a sua experiência, estando na sua rotina, que hoje a maioria vai buscar o especialista porque nota pequenas mudanças comportamentais, né, que sejam sutis, ou realmente já quando já tem um sintoma específico visível? A gente tem os dois tipos de responsáveis, né? Aqueles que buscam ajuda mais tardiamente e aqueles que buscam ajuda muito precocemente.
Mas eu vou dizer para você que, em relação a responsáveis por gatos, a tendência é eles buscarem sempre precocemente ajuda. Eles são muito detalhistas, eles percebem mudanças muito discretas, sutis, e eles se preocupam, né? Se preocupam às vezes até demais, né? Mas eu prefiro assim, aquele responsável que se preocupa demais, né? E leva o gato para uma avaliação. É muito melhor eu dizer para o responsável: seu gato está bem, não tem nada, fica tranquilo, do que a gente detectar uma doença já num estágio avançado, né? Que aí eu já não posso fazer, às vezes, muita coisa. Então eu vou ter esse perfil de responsável que vai levar mais tardiamente. Mas não é o mais comum em relação a responsáveis por gato. Eles são muito detalhistas, eles percebem sutilezas no comportamento do gato e eles buscam ajuda. E eu acho que é um responsável muito mais exigente, né? Ele busca, ele pesquisa, ele é mais atento, então eu acho que aqui é uma realidade. Eu falo que é a realidade do que eu vivo em casa, né? Eu estou muito mais atento, né, a qualquer mudança de comportamento. Uma coisa que você trouxe que é muito legal é o dormir na cama, né? Eu tenho uma gata que dorme todos os dias comigo e antes de eu ir deitar, ela já tá ali me esperando. E aí, qualquer mudança, às vezes, de comportamento dela, eu tô super atento, né? Dos meus outros também. Mas eu acho que o responsável pelo gato hoje, ele busca realmente, né, essa informação. E eu acredito que a gente está trabalhando mais com uma medicina mais preventiva. Que eu acho que é fundamental. Claro que a medicina felina, né, o gato, o mercado de gato, a medicina felina evoluiu muito dos últimos anos. A gente tem muito, né, mais acesso a exames, a diagnósticos diferenciais. Eu acho que isso é um ponto importante. E até veterinários mais focados na espécie, né? Coisa que, como eu falei, há 40 anos atrás não tinha. Então, hoje você vai ver veterinários que são focados na espécie. E o responsável por gato procura esse profissional. Ele quer alguém que tenha uma bagagem, uma capacitação técnica mais focada para a espécie, né? Tem muito veterinário que não gosta de atender gato, ele prefere atender cão. E muitas vezes ele deixa claro isso para o responsável, fala: eu prefiro atender cão. Então o responsável ele busca esse atendimento mais especializado mesmo. E é importante, né? Quando a gente olha, né, não só a ida ao médico veterinário, mas o conhecimento que o veterinário tem daquela espécie, hoje ele é muito mais necessário, né? Então, se você pudesse, por exemplo, falar um pouco, né, da especialidade e o porquê buscar, né, essa especialidade, o que o especialista tem, né, como grande diferencial daquela espécie única? Na realidade, assim, o especialista em gatos, ele se forma pela experiência que ele assume, que ele tem atendendo a espécie. No Brasil, hoje, a gente não tem nenhuma entidade de classe que outorga um título de especialista para o cara, para o veterinário. Então, ele vai atender, eu gosto de gato, eu quero me especializar nessa espécie, então eu quero focar o meu atendimento nessa espécie. Então, com o tempo, ele se torna um especializado. Tá? É um especialista que a experiência fez com que ele se tornasse um especialista. Ele não tem o título outorgado de especialista, mas a experiência o tornou um especializado em gatos. A gente tem entidades fora do país que outorgam o título de especialista. Tem lá o Colégio Americano que outorga o título de especialista em gatos. Então, quem quiser ter o título tem que fazer fora. Hoje a gente tem 83 especialistas em gatos no mundo, tá? Outorgados por essa entidade americana. O Brasil é o terceiro. E só para reforçar, o Valdo é um deles. Isso. No Brasil, o Brasil é o terceiro país com maior especialistas em gatos. Somos em 3, né? Então, mas isso é para quem quer ter o título. Né? O título. Agora, se você não faz questão do título,
eu quero só me especializar, a tua prática, né, aquela tua vivência no atender gatos vai te trazer essa bagagem, essa experiência. Né? Hoje tem muito curso de pós-graduação, lato sensu, focado na espécie, né? Mas nenhuma entidade vai otorgar o título de especialista porque você fez esse curso. Sim. Você, é claro, tem um diferencial porque você fez um curso, mas você não tem o título, tá? Mas você é, com certeza, diferenciado do outro colega que não fez o curso. E a tendência é que, assim, claro, né, o Brasil talvez, né, você acha que evolui para isso? Ah, com certeza. Na realidade, a ABFEL, que é a nossa associação de classe, né, dos especializados em gatos, ela teve nas mãos essa possibilidade de otorgar títulos de especialista, mas acabou por problemas internos ali, a gente acabou perdendo essa oportunidade e agora eles estão pleiteando novamente. Então é questão de tempo, né? Logo, logo a gente vai ter, como já tem em outras especialidades, entidades de classe otorgando o título de especialista em gatos no Brasil. Tá? E qual é o grande diferencial que você vê, né, dos especializados em felinos? Né? O que ele vai fazer diferente, por exemplo, de um clínico geral? De tudo um pouco. O especializado em gatos, ele conhece muito do comportamento de gato, né? Então ele consegue entender aquele responsável quando ele vem dizendo, eu estou percebendo isso, eu estou percebendo aquilo. Para ele é mais fácil entender isso do que quem não tem a vivência com a espécie. E ele tem mais conhecimento técnico em relação às enfermidades que são mais comuns na espécie. Então é claro que traz muito mais segurança para o responsável em gatos. Está levando o gato dele num especializado do que num generalista. Né? Porque o generalista ele vai saber de tudo um pouco, inclusive de outras espécies. Tá? Então o responsável se sente mais seguro. E o responsável se sentindo mais seguro, a coisa flui melhor. Né? Então ele vai confiar no que você está dizendo, ele vai aceitar realizar os exames, porque você explicou o motivo de cada um dos exames que a gente está pedindo. Não é dar aquele tiro no escuro, vamos fazer vários exames e tentar identificar o problema. Então ele vai mais focado, né, porque ele tem, como eu falei, uma capacitação focada para isso. Sim. Eu falo que até a questão de levar, né, o cão, normalmente ele é muito mais simples, né? Você coloca numa guia, às vezes ele já está adaptado ali ao carro. O gato, muitas vezes eu tenho uma preparação, né, para poder levar no médico veterinário. E a partir do momento que eu acho que você chega ali no consultório, você sabe que o manuseio dele vai ser diferente, que o veterinário ali ele tá mais preparado, né, para fazer esse manejo e orientação, ele é fundamental, né? Só uma curiosidade, Nicolas, é assim, o mercado americano, que é um mercado gigante para gatos, um dos países com maior número de gatos no mundo, posso dizer que é o país com o maior número de gatos no mundo, eles começaram a perceber uns 10 anos atrás que apesar da população de gatos nos Estados Unidos estar crescendo muito, esses gatos não apareciam nos consultórios, né, proporcionalmente. E aí eles fizeram uma pesquisa para entender por que esses gatos não vão até o consultório. E, surpreendentemente, a resposta que eles obtiveram desse estudo é de que o responsável não leva o gato ao consultório porque a percepção que esse responsável tem é que o gato se estressa demais. E o segundo motivo é que o responsável acha que o veterinário não gosta de gato. Então, eles resolveram nessa época, um pouco mais de 10 anos atrás, criar um programa chamado Programa Cat Friendly, que foi um programa inicialmente focado em adaptar a clínica para receber essa espécie. E isso cresceu, esse programa cresceu, né? E hoje
Por exemplo, você tem veterinários cat-friendly, que são aqueles veterinários que fazem um curso para poder lidar melhor com a espécie. Uhum. Você tem enfermeiros veterinários que têm essa titulação, né, de ter uma formação mais voltada para o atendimento a gatos. A gente tem hoje toda uma conduta cat-friendly que é para fazer com que o responsável entenda que trazer o gato ao veterinário é importante e existem formas de fazer com que essa vinda até o consultório seja menos estressante. De como você vai abordar o gato em casa, como transportar o gato, onde ele vai ficar quando chegar na clínica e como o veterinário vai abordar esse gato no consultório. Então, hoje a gente se preocupa muito com essa postura cat-friendly, né? De ser uma postura amigável ao gato, para que a gente tente dissipar esse trauma que o responsável tem de levar o gato ao veterinário. Isso tem melhorado muito, né? Isso tem melhorado muito. A gente vê que os responsáveis estão trazendo mais gatos ao veterinário, mas muitas vezes o veterinário, esse é papel do veterinário, orientar o responsável, né? Como colocar o gato na caixa de transporte, como fazer com que essa colocação do gato na caixa de transporte seja o menos traumática possível. Porque o gato sempre associa entrar dentro daquela caixa com algo traumático, né? Ele vai sair de casa, ele perdeu o controle da situação. Sim. O gato é um animal territorial. A hora que ele sai do território dele, onde ele conhece cada milímetro, ele se estressa, ele perdeu o controle da situação. E a hora que ele perde o controle é um estresse terrível para ele. Então, a hora que eu coloco ele dentro daquela caixa e tiro ele de casa, ele não está mais em controle da situação. Lembrar que na natureza o gato é um predador, mas ele também é uma presa. Sim. Então ele age como uma presa. Então ele tem medo de ser predado. Ele se sente acuado, né, a hora que ele perde o controle da situação. Então existem maneiras da gente transportar o gato de uma forma mais amigável e menos estressante. E isso somos nós, veterinários, é que temos que passar para o responsável como fazer isso, né? Alguns já sabem, né? Alguns responsáveis já sabem, outros não. Sim. Né? Então a gente é que tem que passar essa orientação. A gente vê hoje, né, principalmente, o mercado de adoção ainda é muito alto, né? Eu brinco que muitas vezes a gente nem tá procurando um gato, você tá andando na rua, vê um gato na sua perna, e às vezes as pessoas nunca tiveram esse contato, né? Então a gente pega o gatinho, leva para casa, mas não tem essa informação. Então eu acho que o especializado ele acaba sendo super importante por isso. Primeiro para fazer todas essas primeiras orientações e estar preparado para o recebimento ali, desde o manejo. Eu gosto muito de falar das doenças, né? Porque existem doenças específicas do gato que precisam ser avaliadas, né? Até como uma segurança, expectativa de vida. Por muito tempo as pessoas tinham o gato, né, ali como utilitário, então, mas é gato, não precisa vacinar, não precisa fazer nenhum controle. E hoje a gente vê o quanto isso é importante, né? O gato hoje é um membro da família. Ele não é só um pet, Exato. Ele é um membro da família. Então você vai ver os cuidados que esse responsável vai ter com esse membro da família. Então a pessoa que você falou, resgatou um gato na rua, nunca teve gato. Primeira coisa que tem que fazer, levar no veterinário. E aí ele vai receber informações técnicas em relação às vacinas que o gato vai ter que receber, ao tipo de alimentação, e ele vai ter o mínimo de informações em relação ao comportamento, já que essa pessoa nunca conviveu com gato, então ela tem que ter um mínimo de informações. O resto ele vai aprender com a convivência, né? Mas o mínimo é o veterinário que tem que passar, né? Como eu falei, como transportar o gato até o veterinário, qual o tipo de alimentação, quando que deve ser castrado, vermífugo, qual eu tenho que fazer, quais são os cuidados básicos ali no manejo do gato, da caixa sanitária. Então são informações que essas pessoas não têm, né? E eu tenho que passar essas informações. Hoje, se a gente puder, né, por exemplo, conversar com o pessoal que está assistindo a gente, quais são os principais comportamentos que você falaria para essas pessoas observarem?
Então, primeira coisa é, como eu falei, você conhece o comportamento do seu gato. Você sabe o que é normal para ele e a partir do momento que ele muda esse comportamento, isso pode sinalizar algum problema. Uhum. Então, na dúvida, leve no veterinário. Sim. Tá? Então, o gato começou, por exemplo, a urinar fora da caixa. Sempre urinou na caixa sanitária e de repente começou a urinar fora. Isso pode ser um problema comportamental? Pode, mas isso pode ser um problema médico. Sim. Né? Então, quem vai te ajudar a identificar isso é o veterinário. Sim. Né? Ele vai fazer exames, vai conversar com você para ver se houve alguma mudança no território que possa justificar o gato estar urinando fora da caixa sanitária. O gato está comendo menos, pode ser um problema comportamental, mas também pode ser um problema médico. O gato não está interagindo mais como ele interagia com você, está mais apático, pode ser um problema, pode ser sinal de dor, né? Principalmente num gato mais idoso, eles têm muito problema de osteoartrite, então eles têm dor. E aí o gato, diferente do cachorro, o gato com osteoartrite, ele dificilmente manca. O cachorro vai mancar. Sim. Né? O cachorro vai te receber lá na porta, mancando, né? Morrendo de dor, mas ele vai te receber lá na porta. O gato não, ele evita andar. Né? Ele evita andar porque ele associa o andar com dor. Então, essa mudança de comportamento pode sinalizar um problema médico. Sim. Que você tem que levar no veterinário. Então, qualquer mudança da rotina do gato, daquilo que você sempre enxergou como normal, pode ser sinal de algum problema. Eu gosto muito, né, do que você trouxe, principalmente da dor, porque os gatos normalmente eles demoram mais, né? Eu brinco que eles são excelentes em esconder. Né? E uma pequena mudança sutil, muitas vezes, de ou ele tá andando menos, ou ele costumava pular ali naquela bancada, agora ele não pula mais. Então, essas pequenas observações são importantes. E é legal porque, à medida que eu observo, né, como responsável essas informações, a hora que eu vou buscar, né, o especializado, que está trazendo toda a base de informação, ele tem, né, um conhecimento do gato maior. Eu, como responsável, vou levar informações que para você, né, vão guiar muitas vezes uma estratégia diagnóstica e de tratamento. Né? Toda informação é importante, toda informação é relevante. Lembrar que você convive com o gato, é você que está observando o gato. Eu estou fazendo uma observação, eu, veterinário, estou fazendo uma observação pontual do gato ali no consultório. Mas toda essa questão comportamental, essa informação que você pode trazer, que você às vezes acha que você responsável acha que não é relevante, pode ser relevante. Então trazer toda a informação possível para o veterinário pode ser muito importante para nos direcionar aí em possíveis diagnósticos. E tem uma coisa bem importante, Nicolas, que você comentou, de que o gato ele esconde problemas, né? Que ele demora para manifestar. E às vezes o responsável não entende por que o gato é assim. O gato é muito resiliente à dor e ele realmente esconde problemas, porque isso vem da natureza dele. Né? Como eu falei, o gato ele é um predador, mas ele é uma presa também. Então, se ele demonstra fraqueza, se ele demonstra dor, ele se torna uma presa muito fácil. Então, instintivamente, ele vai tentar se preservar. Ah, mas o meu gato não vai ser predado por nenhum predador dentro do apartamento. Eu sei disso, você sabe disso, mas o gato não, ele age instintivamente. Né? Então, lembrar que o gato ele ainda está em processo de domesticação. Ele é um animal doméstico há muito menos tempo do que o cão. Sim. Né? Então não espere que o gato vai ter um comportamento como o do cão. Né? E eu tenho que entender e gostar da espécie como ela é. Né? E aceitar a espécie como ela é. Né? Então quem gosta de gato ama gato, né? E quem gosta de cão ama cão. Né? Porque é muito único, né? Hoje, assim, na clínica, né, na sua rotina, você sente que as pessoas vêm já mais de forma preventiva? Eu acredito que né, deva ser uma realidade para você. Muitas indicações, inclusive, eu acredito que daquele conceito, né? Eu não tenho, né, muitas vezes uma bagagem, ou realmente eu prefiro que
alguém que conheça mais acaba fazendo um atendimento para um melhor diagnóstico, mas hoje a maioria dos seus responsáveis, né, que buscam a sua consulta, normalmente eles vêm notando mais alterações de comportamento, ou os gatos realmente já estão com mais sinais, e hoje que sinais, né, mais presentes você vê na rotina? O perfil hoje do veterinário que atende gatos, especializado em gatos, eu brinco que ele é um geriatra de gatos. A gente atende muito mais pacientes que são idosos, né, acima de 11 anos de idade, porque é quando o gato começa a Uhum. ficar doente. A gente faz prevenção, mas eu, por exemplo, eu atendo muito mais gatos doentes, com doenças crônicas, do que vacinação, Uhum. aquele filhote. Então, o responsável demora às vezes 3 meses para conseguir uma consulta na clínica. Então ele vai focar para realmente a gente tem um foco mais para animais doentes, Uhum. mas a gente faz prevenção também. Eu tenho outros veterinários na minha equipe de gatos que vai fazer mais a Sim. prevenção. Tá? Eu foco mais nos pacientes doentes, com Uhum. doenças crônicas. E esses responsáveis, eles, por exemplo, doença renal crônica, que é uma das doenças mais comuns que a gente atende no paciente idoso. Esses animais, eles precisam vir periodicamente para controle, né? A cada 3 meses, a cada 4 meses. E esse responsável, ele segue à risca, Sim. né, esse controle. E ele vai voltar, se você pedir para ele voltar em 3 meses, ele vai voltar em 3 meses, quando ele não volta antes. Então você vê uma dedicação, né, um engajamento desse responsável no tratamento do gato, que te estimula, que te anima, né? Fala, puxa vida, não é só eu que estou preocupado com o gato, Sim. o responsável também está muito preocupado, ele se engaja em todo o processo de tratamento. Então é assim, o que sinaliza em casa algo que pode estar errado, como eu falei, mudança de comportamento, né? Mudança do comportamento habitual do gato, isso já acende um alerta para o responsável buscar ajuda. Tá? Hoje o que eu vejo que a gente tem olhado muito e falado muito é realmente sobre a característica Sim. comportamental, né, porque ela vai dizer muito do gato. Então, às vezes, um sintoma, um sinal, um vômito, por exemplo, ele é muito visível, Uhum. né, é perceptível, aquilo aconteceu, eu consigo ver. O comportamento não, né, o comportamento ele vem vindo, e eu acho que nós como responsáveis de gato, acho que a gente é mais observador, Sim. né, Eu eu acho falo, isso somos detalhistas, é. né? A gente percebe sutilezas no comportamento do gato. Eu sempre ensino isso para os meus alunos lá na graduação. Se o responsável por gato te disser, doutor, eu não sei o que está acontecendo com o meu gato, mas tem alguma coisa errada porque o comportamento dele mudou, vire o gato do avesso porque tem alguma coisa errada. Justamente por conta dessa percepção, né, que os responsáveis por gato têm em mudanças sutis no comportamento, já sendo esse sinal de alerta. Então, eu não posso, como veterinário, menosprezar esse responsável. Às vezes você vê veterinário falar, que exagerado, não deve ter nada o gato. Então, não menosprezem Sim. essa informação do responsável. Cumpram o seu papel, né? Examinem o gato de forma detalhada. Se você achar que merece algum exame complementar, faça, porque na maior parte das vezes solicite, porque muitas vezes, na maior parte das vezes o responsável vai fazer. Legal. Dificilmente o responsável por gato deixa de fazer o exame que você pede. É importante que você justifique. Por que você vai fazer esse exame? Né? Então, às vezes a gente vê veterinário reclamando, o responsável não faz exames, porque falta diálogo. Né? Então, toda vez que eu examino um gato, eu vou solicitar exames, eu justifico para o responsável cada exame que eu vou pedir. Por quê? Então eu examinei o gato, eu vi que ele está com a mucosa um pouco mais clara do que o normal, eu acho que ele está anêmico. Eu falei, olha, eu vou precisar de um exame chamado hemograma, porque isso vai confirmar se o seu gato está anêmico ou não.
estou percebendo uma sensibilidade a hora que eu palpo a barriguinha do gato, pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu preciso de um ultrassom. O ultrassom vai me trazer informações que o exame físico não traz. Então, a hora que o responsável entende a importância, o porquê do exame, é muito mais fácil dele aceitar e fazer o exame. O que a gente percebe é que, às vezes, falta esse diálogo. A pessoa acha que ele percebeu que precisa do exame, o responsável tem que entender que precisa. Né? E eu acho que por muito tempo a gente deixou de falar sobre essas sutilezas, né? E dessa necessidade de exames. E acho que, acima de tudo, mostrar que também algumas mudanças comportamentais, mesmo que sutis, ela pode indicar algo. Sim. Né? Então, às vezes, vou trazer um exemplo, né? Por muito tempo, o vômito com bola de pelo, nossa, é natural. Gato vomita mesmo, vomita mesmo, né? E hoje a gente vê que isso pode ser alguma coisa médica. Sim. Né? Então, não naturalizar algo que talvez possa ser um problema, né? Sim. E é um comportamento, né? Eu falo que essa questão das pessoas acharem, né, que o vômito é natural, por muito tempo ele foi, né, naturalizado. Sim. As pessoas, assim, realmente compreendiam que isso é normal do gato. E hoje a gente vê que a gente precisa, muitas vezes, pode ser ali, uma investigação para entender se é algo crônico, se é realmente ali algo, né, que aconteceu de forma mais imediata, alguma mudança. A gente só tem que ter um cuidado, Nicolas, que assim, eu, como eu falei, estou formado há quase 40 anos, então eu vivi um momento da medicina veterinária que a gente praticamente não tinha exames complementares. Sim. Que a gente tinha que se basear na experiência mesmo para dar um diagnóstico e estabelecer um tratamento. E com o passar dos anos, a medicina humana e a medicina veterinária evoluíram muito em termos de possibilidade de exames. Né? Hoje a gente tem exames, recursos diagnósticos que a gente não tinha 40 anos atrás. Mas isso eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem hoje uma geração de veterinários que se acostumou a pedir exames. E muitas vezes tratar exames e não paciente. É o que eu sempre falo para os meus alunos. O exame pode dizer uma coisa e o paciente te dizer outra. Eu tenho que associar os dois. Eu não posso tratar papel, eu não posso tratar exames, eu tenho que tratar paciente. Então a gente vê hoje, muitas vezes, o gato chega no consultório e a gente vê que o veterinário está tratando o papel, o exame. Sim. O gato não tem nenhuma alteração clínica que se linke, que se case com aquilo que a gente está vendo no exame. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse bom senso. Né? Eu tenho que solicitar exames, interpretar os exames à luz do que eu estou vendo no meu paciente. Não dissociar as coisas. Tá? Então, se fosse tão simples assim, a gente não precisaria mais examinar o gato. Vamos só fazer interpretação de exames e tratar exames. A gente vê muito isso em medicina. Né? Em medicina, hoje, a pessoa... você vai no consultório, quantas vezes já aconteceu isso comigo, o médico não põe a mão em você. Sim. Né? Ele te pede exames e aí depois ele trata aqueles exames. A gente está perdendo parte do exame clínico, que é botar a mão no paciente, sentir, né? Perceber sutilezas no exame físico que são tão importantes quanto as informações do exame Sim. complementar. Então a gente está perdendo isso. Isso é muito ruim. Isso não é conversa de velho, não, de veterinário antigo. Isso é vivência. Né? Eu percebo que a gente está perdendo o foco. Né? E não pode. Né? Eu tenho que fazer as duas coisas. Por isso que eu, Valdo, eu não faço consulta online. Né? Hoje o conselho permite que você faça consulta online. Eu não faço consulta online porque eu quero pôr a mão no gato. Tá? Eu quero examinar o meu paciente, porque às vezes eu tenho muito mais informações nessa avaliação física
do que eu tenho no No exame. exame. Né? Ah. Então, se eu não ponho a mão no paciente, eu sinto que eu estou tratando papel, exame. Tá? Essa é a minha postura, é a minha forma de agir. E é isso que eu tento ensinar para os meus alunos. Mas é uma geração diferente, que vai ter a sua evolução e a sua percepção, né? E ele vai seguir o seu caminho. Não, com certeza. Eu acho que é muito legal que você trouxe de olhar realmente, né, o paciente, examinar o paciente, para ver realmente se a leitura do que eu estou vendo do exame condiz, né, com os sintomas ou com o que a gente realmente observa. Então, acho que é fundamental, né? E novamente, isso reforça o quanto um especializado, alguém que sabe, né, manejar aquele gato, que saiba interpretar, eu acho que acima de tudo, interpretar, né, esse paciente que está no consultório, para que na hora que a gente for, né, observar os resultados de exames, a gente entre num consenso. Eu acho que isso é muito legal, muito bacana. Hoje, se você pudesse dar uma dica para os responsáveis, quando forem realmente buscar ou entenderem esse gato e procurar o atendimento especializado, o que você recomendaria? Olha, eu costumo dizer que o responsável por gato, ele normalmente já tem o bom senso natural dele e ele vai buscar o especializado, o veterinário que ele confia. E eu sempre digo, quando o responsável confia no veterinário, ele confia. E ele não troca esse veterinário por nenhum outro veterinário do mundo. Né? Então é uma questão de confiança. Você transmite confiança naquilo que você diz, naquilo que você faz. Isso é tudo. Né? Isso é tudo. A relação veterinário-responsável é muito importante. Então você tem que transmitir confiança para que o responsável se sinta seguro. Se você não transmite essa confiança, se você demonstra muitas incertezas, eu não sei, eu não sei, eu não sei, como é que o responsável vai se sentir seguro? Né? Então, você tem que demonstrar a sua segurança, a sua certeza naquilo que você tem certeza. Né? Ele tem que se sentir seguro ali. Então, como eu falei, se o responsável de gato é mais perspicaz nos detalhes, na percepção de sutilezas, ele vai buscar ajuda. Né? E você tem que dar a retaguarda nisso. Você, veterinário, tem que dar essa retaguarda. Eu acho que isso vale tanto para o responsável de gato que já tem o gato há alguns anos ou já teve alguma experiência com gatos antes, quanto para os novos responsáveis. Exatamente. Né? Os novos, como eu falei, ele está descobrindo o comportamento do gato, ele está descobrindo o gato como pet. E essa descoberta, às vezes, gera dúvidas. Né? Algumas questões comportamentais podem gerar dúvida. Então, o veterinário está aí para isso, para dizer para ele se isso é normal ou se isso não é normal. Bem, eu acho que o recado principal para hoje é, acima de tudo, procure um médico veterinário. Os especializados, como o professor Valdo falou, estão cada vez mais presentes no mercado, com conhecimento técnico cada vez mais evoluídos, bem como os diagnósticos, os tratamentos. E acho que, acima de tudo, olhar o gato como único. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dar como recado e poder instruir ou sugerir mesmo? Olha, assim, a sugestão que eu dou pro responsável de gato é não deixar passar aquilo que você pode fazer hoje. Né? Se você acha que o seu gato tem algum problema, não postergue, leve, que o máximo que vai acontecer é o veterinário dizer para você, não, tá tudo bem, teu gato tá normal, e isso te tranquiliza. Né? Então não deixe a coisa passar. Lembrar do que nós conversamos, que o gato ele esconde muitos problemas, então se eu esperar muito tempo, isso pode ser tarde demais para a gente ter um controle efetivo de um problema que possa estar acontecendo. Então, na dúvida, leve o gato. Né? Melhor ouvir não é nada do que ouvir
deixamos passar muito tempo. Né? E aí fica mais difícil da gente muito mais difícil, tratar, né? Muito mais difícil. Não, perfeito. Acho que a precocidade e essa leitura é fundamental. Professor, queria te agradecer demais pela oportunidade, por compartilhar com a gente, né, e com todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo, porque é algo que evolui, a gente segue evoluindo, você comentou, né, o gato, ele está domesticado ainda há pouco tempo, né, do que a gente vê, então tem muito para a gente explorar, principalmente de forma preventiva, e tranquilizar, né, o responsável pelo gato, que a gente tem os manejos mais fáceis de levar, a gente tem todo um processo de adaptação, né, uma preparação para receber ele no consultório. Então eu queria te agradecer por esse papo e agradecer a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos episódios do Além da Caixa.